É isso aí, pessoal. A Apple acabou lançando recentemente, dia 12 agora de setembro de 2023, os novos iPhones, o iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max. Mas o mais interessante para o bolso do brasileiro seria o mais barato, né? Que a maioria das pessoas poderia comprar mais. Não quer dizer que é o que vende mais, mas esse novo smartphone tem algumas coisas que a linha passada 14, que a Apple divide em duas categorias, os modelos 14, 14 Plus, ou agora 15 e 15 Plus dos modelos normais, e a linha Pro, que agora é 15 Pro e 15 Pro Max, que antes era o 14 Pro e o 14 Pro Max, são duas categorias. A linha 15 normal e 15 Plus veio com algumas coisas que tinha na linha passada Pro da Apple. E será que faz diferença para alguém? Será que você vai querer comprar um iPhone 15 ou é melhor para você comprar um iPhone 14 Pro, já que o Pro tem as coisas melhores? E tem coisas melhores, mas não significa que ele tem melhor, você vai utilizar. Se você for utilizar, se liga só nesse vídeo aqui que eu vou falar algumas diferenças e por que vale a pena para algumas pessoas comprar o modelo do ano passado e não esse, do ano passado, o Pro. Vamos começar falando do que tem de novo no iPhone 15 em comparação com o 14 normal. O iPhone 15 veio com o Dynamic Island, que é aquele notch eliminado, tá? A Apple já tinha feito isso na linha Pro 14, tinha sumido o notch e ficou aquele formato de pílula lá em cima, onde fica o sensor para desbloqueio da sua face, do smartphone, a câmera e serve também para mostrar notificações, para mostrar direções. Ele se expande, então agora você tem o Dynamic Island, que é uma ilha dinâmica onde tem notificações e é interativo. Você pode interagir com um notezinho no formato de pílula, não deixa de ser um note, digamos assim, que é diferente, mas ele tem funcionalidades, ao contrário do que aquele note padrão não tinha. Então agora no 15 e 15 Plus você tem também o Dynamic Island que tinha só no 14 Pro e no 14 Pro Max, que agora também continua na linha 15 Pro e 15 Pro Max, mas você tem agora, antes você não tinha. Então aqui já é uma diferença. Se você for comprar o 15 agora tem o Dynamic Island e o 14 Pro também já tinha o Dynamic Island. A comparação nesse vídeo é porque, pela diferença de preço agora, principalmente no lançamento, vai fazer sentido para a maioria das pessoas que querem principalmente câmera comprar o Pro e não o normal, mais novo. Segunda coisa é que a Apple introduziu agora a USB tipo C. Finalmente a Apple trouxe com pressão lá da União Europeia a USB tipo C, que já era padrão na maioria dos smartphones Android e na maioria dos dispositivos da própria Apple há muito tempo. E para o iPhone ela era relutante em trazer, não trazia, trouxe finalmente. Então agora essa é uma diferença. O iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max tem USB do tipo C como padrão de conexão para transferência de dados e carregamento. Os iPhones 14 Pro e 14 Pro Max continuam no Lightning, tá? Aqui vai uma coisa, o padrão é diferente, eu gosto mais da USB tipo C também, porque você pode carregar com um cabo só, você pode carregar o seu iPad, se você usa só Apple, o seu MacBook, se você usa só Apple, e o seu iPhone, o seu telefone, se você usa só Apple. Enquanto você tinha que carregar um cabo extra por aí para poder carregar no padrão Lightning. Embora tenha portas diferentes, e eu acho a do 15 agora melhor, o padrão de velocidade continua o mesmo, tá? Era USB 2.0 no Lightning do 14 Pro e do 14 Pro Max, e agora é USB tipo C no 15. Porém, o padrão dos 15 e 15 Plus de transferência é USB 2 ainda. Então a taxa de transferência ainda está em 480 megabits, o que não é nada rápido e você vai preferir talvez transferir suas coisas via Wi-Fi. Terceira coisa, vocês viram que a segunda é uma diferença, né? A terceira, continuamos igual, praticamente igual, tá? A Apple agora trouxe a câmera de 48 megapixels para os iPhones 15, o que é um avanço. A gente tinha a câmera de 12 há um tempão. E a câmera de 48 megapixels é boa porque você pode fazer fotos na linha não Pro da Apple, que já não tem uma câmera a mais que a gente já vai falar, em 2x, com uma qualidade de zoom ótico. Qualidade de zoom ótico não quer dizer que seja um zoom ótico. Então você pode fazer fotos na câmera principal em 1x, em 2x ou um pouco mais de 2x,
com uma qualidade boa ainda, já que o sensor agora é de 48 megapixels, abertura de f1.6, e além disso, você pode fazer fotos nos 48 megapixels se você quiser, porque por padrão as fotos são em 12 megapixels, juntando o modo quad pixel para entregar mais luminosidade, mas se você quiser, pode fazer fotos em 48 ou até em 24 megapixels no padrão RAWF. Aqui é uma igualdade, digamos assim, porque o iPhone 14 Pro e 14 Pro Max já tinham trazido esse sensor de 48 megapixels, embora o sensor não seja igual à contagem de megapixels e a funcionalidade é a mesma. Digamos que eu poderia falar da quarta vantagem aqui agora do iPhone 15, ou seja, novidade, não vantagem, porque vocês viram que vantagem só teve o USB tipo C até agora, né? O iPhone 15, com essa câmera de 48 megapixels, você tem a possibilidade, como eu acabei de falar, de fazer fotos em 1x ou 2x e fazer o modo retrato em 2x. Agora, uma outra novidade que eu já vou adiantar, a Apple trouxe o modo retrato meio que automático. Você pode fazer fotos no 15, tá? No 15 já. Fotos com o padrão normal, câmera normal, sem ir por modo retrato, e decidir se você quer o foco na pessoa, quer o foco no fundo. Depois, até entrando na galeria, você pode tornar uma foto comum, já que ele vai ler a profundidade de campo, em um modo retrato. E agora, com essa câmera de 48, você pode fazer em 2x. 2x mantém mais as proporções do rosto, tá? Você não perde tanto, não deixa tão torto. Se você fizer uma foto muito na lateral, muito de cima ou muito de baixo, fazendo com a câmera que já havia de 12 megapixels, que era uma grande angular, não é ultra grande angular, mas é grande angular, você distorce um pouco as formas. Então, isso aqui é mais uma vantagenzinha. Fotos um pouquinho mais, sei lá, na proporção correta, se você quiser fazer no modo de 2x, com qualidade ótica ainda. Perceberam que até agora a única diferença é que tem USB tipo C no 15. De resto aí estamos meio que pau a pau. Agora, uma outra coisa é que o 15 teve aí uma melhora no brilho de tela, que era de brilho típico de 800 nits. O brilho é importante, gente, quando você está utilizando o seu smartphone, cara, um ambiente que tem muita luz, ou que você está sob o sol, que fica difícil de ler. Os iPhones 14 tinham um brilho de 800 nits, padrão, com um pico podendo chegar até 1200. Os iPhones 15, 15 Plus, agora mudaram do 800 para 1000 e você tem um pico de 1600 e se tiver sob o sol forte pode ir até 2000, o que iguala a quantidade de nits do 14 Pro, do 14 Pro Max e até do 15 Pro e do 15 Pro Max, que todos têm esse padrão novo agora de 2000 nits de pico de brilho máximo. Então, foi um avanço. Então, duas coisas que a gente avançou legal aqui na linha 14, na linha 15 normal, não Pro. Mas ainda assim, você, pelas coisas que eu falei de novidade, você compraria um 15 e não compraria um Pro se o preço fosse minimamente diferente? E acredite, vai ficar bem próximo o preço, tá? Assim que a Apple conseguir trazer os smartphones dela, os lançamentos para o Brasil, ela sempre, assim que começa a vender os Pros, eles não estão sendo vendidos mais no site oficial da Apple, mas eles continuam por um longo tempo sendo vendidos nos varejistas aí ainda, e o preço, principalmente no lançamento, tende a ser uma diferença pequena e pode ser vantagem para você pegar o Pro. A gente vai continuar agora, vou falar de mais coisas do Pro ainda. Eu acho que o 15 teve mais melhorias do que o 15 normal e o 15 Plus do que a linha Pro, do que os 15 Pro e 15 Pro Max. Mas vamos lá, para as coisas que tem no Pro e que você não tem no 15 ou que eles têm igual e que eu acabei de falar. E talvez aí não vá fazer diferença para você, mas para algumas pessoas pode fazer a diferença. O 14 Pro, estou falando do 14 Pro, poderia estar falando do 14 Pro Max, é por conta de preço que eu estou falando do 15 e do 14 Pro, certo? O 14 Pro tem uma terceira lente ali atrás, que é uma lente de zoom, 3x ótico, que faz retratos muito bem e que mantém a proporção do seu rosto, porque ela já é feita pensando nisso aí, para ela te dar uma distância maior do objeto a ser fotografado e quando você fotografar, você não ter aquele bração que fica na beirada, aquele rosto queixudo ou cabeçudo. É pensado nisso, para ter uma proporção mais correta, uma câmera que faz fotos muito boas durante o dia e boas também durante a noite, e você tem um zoom maior, você consegue fazer uma fotos a maior distância do que a linha 15 normal, que só vai ter a lente padrão. Só que agora a linha 15 normal está com de 48 megapixels, o que pode deixar quase igual, mas ainda assim com uma vantagem para o 14 Pro,
que vai ter uma baita de uma lente telefoto aí. Essa é mais uma vantagem, essa terceira câmera de zoom. Além da câmera de zoom, a lente ultra grande angular da linha 14 Pro, dos outros Pros também, tá? A ultra grande angular é aquela lente que imagina que a padrão faz fotos assim, a zoom faz fotos assim, pegando só isso aqui, e a ultra-wide faz fotos pegando tudo isso aqui. Então a ultra-wide, nos Pros, é uma ultra-wide que tem autofoco. Autofoco, pessoal, quando você quer fotografar alguma coisa perto e você consegue. Ah, vou fazer uma foto de um negocinho que está a 2 centímetros. Eu consigo com os Pros. Com a linha não Pro, eu não consigo. Não dá. Então, a linha Pro, o 14 Pro, tem uma lente ultra grande angular com autofoco que eu posso fazer fotos e vídeos de pertinho, macro, tá? E ter autofoco mesmo quando eu vou me filmar com a câmera traseira para pegar aquele super ambiente numa viagem, quero pegar bastante ângulo, eu tenho autofoco. Então a linha Pro tem essa câmera a mais de zoom, tem a ultra wide com autofoco que dá sim uma diferença e mais possibilidades, enquanto a linha comum não tem essa funcionalidade. Tem uma câmera ultra grande angular, mas ela não tem autofoco. Se você quiser fazer fotos de pertinho, você vai ter que dar um zoom, tipo uma distância assim, dando um zoom de 2x, que agora até melhorou, porque 2x com qualidade ótica, ou mais de 2x para começar a ficar perto, mas mesmo assim é uma grande vantagem para fotos macro de muito perto, ainda para a linha Pro. Então, vantagem, bem vantagem para o 14 Pro. Os dois têm o mesmo tamanho de 6,1 polegadas. Porém, o 15, assim como os 14, os 13, todos os outros para trás, são fabricados de alumínio, tá? Embora, enquanto o 14, diferente do 15 Pro e 15 Pro Max agora, o 14 Pro é construído em aço. Quando cair, se você usa sem capinha, eu prefiro o aço, porque ele não vai marcar e afundar onde ele cair, porque o aço é mais resistente, tá? Porém, o tamanho é o mesmo, a tela é a mesma, com exceção do refresh rate. A tela do Pro, do 14 Pro, é uma tela ProMotion Display, que é um display com atualização de até 120 Hz, que tem aquela fluidez espetacular. Tem muita gente que nem sabe dessa fluidez nos iPhones, teve a linha normal por todo o tempo e não faz nem questão, então talvez não seja uma coisa que faça você comprar um Pro. Mas tem gente que diz que já utilizou e que não volta para trás. Eu confesso que eu não sou uma dessas pessoas. Adoro uma tela super fluida, mas se você me der um smartphone com refresh de 60, não vai ser eu. Esse cara aqui não vai reclamar nem a pau de utilizar. Mas é mais uma vantagem para o Pro. E esse refresh rate variável, essa tela ProMotion Display, te dá uma vantagem na bateria. Eles têm o mesmo tamanho físico, a mesma tela, exceto o ProMotion Display, o refresh rate variável, mas dá uma vantagenzinha um pouco a mais ainda de bateria para o Pro. Então tem essa vantagem a mais. Brilho, vocês escutaram falar, tá igual. E a tecnologia da tela é OLED nos dois. Mas ainda tem um negócio novo que a Apple lançou no iOS 16, que é o Always On Display, que é a tela sempre ativa, sempre ligada. E não dá para utilizar essa funcionalidade nos modelos normais. No 14 não dava, no 13 não dá, assim como não dá no 15 e no 15 Plus também. Tá? Você tem essa funcionalidade de ter aquela tela sempre ligada para mostrar sempre ali notificações, o seu horário, a sua bateria, o dia da semana, o que você quiser mostrar ali, customizar aquela tela. No Pro, no 14 Pro, você consegue ter essa funcionalidade. Na linha não Pro, porque não tem um refresh rate variável e te deixa ficar com uma tela bem fraquinha e exibir mensagens ainda e não gastar tanta bateria, no 14 Pro você consegue. No 15 não dá. A linha Pro, o 14 Pro, tem aquele scanner lá atrás, o sensor LiDAR, ou LiDAR, se você quiser falar em português, que ele ajuda a ler ambientes, mapear ambientes 3D, e ele também ajuda para fazer fotos noturnas. O que quer dizer que tem algumas funcionalidades, como o modo retrato noturno, por exemplo, que você consegue fazer no 14 Pro, que não dá para fazer no 15. Então essa aqui é mais uma vantagenzinha para o Pro. O Pro também, embora agora a linha 15 tenha 48 megapixels, o 14 Pro consegue fazer fotos em RAW. Então profissionais de fotografia que gostam muito de editar fotos, gostam de uma flexibilidade grande no arquivo de foto, para editar, para corrigir um balanço de branco, para corrigir cores, você consegue fazer isso no Pro. Se você não sabe disso, talvez não é um negócio que vai fazer diferença para você, porque você não é profissional de foto ou desse tipo. Mas é uma vantagem, você consegue fazer fotos em RAW e antes só conseguia fazer em 48 megapixels em RAW.
Agora, no 15 você consegue fazer fotos nos 48 megapixels, porém ainda não dá para fazer em RAW. Outra vantagem é que ainda sobre câmeras, o 14 Pro consegue fazer vídeos em ProRes. ProRes em Full HD nos modelos de 128 do 14 Pro e a partir do 256 você consegue fazer ProRes em 4K 30. O modelo normal, 15, não consegue fazer ProRes. Aqui é mais uma funcionalidade que para a maioria tanto faz, porque se você não sabia o que é Apple ProRAW, você vai saber muito menos o que é ProRes, que é uma qualidade absurda, com muito mais dados gravados para poder dar uma saída enorme, 1 minuto de ProRes aí mais ou menos uns 6 GB, para profissionais que queiram editar e qualidade extrema no seu smartphone, talvez quem filma aí minisséries, documentários, B-roll, alguma inserção que vai fazer em algum vídeo que fez com o telefone, vai fazer uma diferença. Para o resto também, não creio que as pessoas talvez nem saibam o que é o tal do Apple ProRes, mas tem no Pro, no 14 Pro e no 15 normal, não tem. Julgando que agora nesse lançamento, outubro, novembro, os preços do iPhone 15 na Apple, a Apple lançou eles por R$ 7.299, o iPhone 15. Você consegue achar mais barato que isso hoje já, o 14 Pro. Consegue. E se o preço for pequena a diferença, na minha concepção, na minha sincera opinião, para quem quer mais flexibilidade, ou seja, em quase todas as ocasiões, ter a melhor opção de fotografia, de vídeo, de algumas coisinhas extras, o Pro pode fazer uma diferença. E se o preço for praticamente idêntico, isso eu não estou nem contando comprar um Pro, um 14 Pro seminovo, que você vai pagar mais barato do que o 15 novo, tá? Eu não acho que você vai perder, você vai ganhar comprando um Pro, eu acho. Sem contar que o 15 normal veio com chip A16 Bionic, que é o mesmo chip que tem no 14 Pro, exatamente o mesmo chip, então você vai ter aí, vai estar bem pareado. Galera, o novo, o 15, eu acho que é para as pessoas que talvez queiram um smartphone mais leve, ainda de 6,1 polegadas, e que não fazem questão de nada do que eu falei aqui de fotografia, de vídeo, de construção, de tela mais fluida. Ou se você encontrar uma boa oferta que valha para você o 15 e que você não encontrou mais o Pro. Do mais, eu acho que o Pro é mais negócio. Um Pro é muito bom, o 14 Pro, bateria ainda um pouquinho melhor. E vocês viram, né, que diferença vai ficar aí, vamos dizer, que vantagem para o 15 realmente é a USB tipo C e o peso, né? Do resto, se você pensar bem, ilha dinâmica tem nos dois. A velocidade da porta, embora seja diferente, é igual. A qualidade de tela é igual, mais rápida no Pro. Enfim, eu vejo vantagens para quem quer comprar um Pro. Se fosse eu, e não fosse um produtor de conteúdo, que eu vou ter que comprar o 15 para testar, mas já comprei o 15 Pro Max para trazer primeiro aqui para o canal. Se eu não fosse um produtor de conteúdo, eu pegaria o 14 Pro e não o 15. Lembrando que eles vão ficar escassos no mercado e pode ser que o preço suba depois desse primeiro momento, dos 14, porque quanto menos aparecer no mercado, mais há uma tendência de subida, mesmo que eles não sejam mais fabricados. Então, eu acho que no primeiro momento vai valer a pena comprar o Pro. Lembrando, gente, deve sair promoções melhores do que esse preço que a Apple lançou no site, R$ 7.299. Também esse não é o preço à vista. No próprio site da Apple, quando chegar, vai ser R$ 6.600 praticamente, o de 128, para pagamento à vista, tá? Eu acho que as lojas varejistas vão estar com promoções no lançamento aí, provavelmente, é chute meu, a R$ 5.999, o que pode ainda ser um preço bem igual ao 14, ambos de 128, e para mim vale mais o 14. O que você faria aí? Escreve aí nos comentários. Eu iria de 14, sinceramente. Vou fazer um outro vídeo, gente, falando sobre se eu pularia de um 14 para um 15 também, tá? Um 14 normal para um 15, de um 13 para um 15. Vou trazer um vídeo desse para trazer as minhas opiniões para vocês. Bom, esse foi o videozinho de hoje, sem inserção de imagem, é só um bate-papo realmente para tirar dúvida de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.